Bem-vindos a este especial do BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Se a Bíblia é o nosso alimento, uma boa teologia acompanhada de uma excelente literatura torna a nossa vida devocional ainda mais prazerosa. Estamos em ambiente meio eleitoral, né? Meio não, completamente eleitoral. E eu quero trazer a vocês uma pequena reflexão sobre os 12 discípulos de Jesus e suas ideologias, um devocional bem curtinho para vocês meditarem juntamente comigo sobre isto. No meio da polarização da sociedade, fazemos bem em lembrar que no meio dos discípulos de Jesus, alguns não comungavam com os mesmos ideais políticos, econômicos e sociais. Aliás, eles viviam num ambiente invasor, com um império romano que lhes deu autonomia, porém, a história nos mostra abusos de autoridade, opressão econômica e muitas injustiças. Imaginemos os discípulos sentados ao redor de Jesus. Temos Mateus, cobrador de impostos, funcionário do Império Romano, desprezado pelos seus irmãos judeus porque se vendeu ao governo invasor para ganhar uns trocados. Na mesma mesa está Simão o Zelote, membro de uma seita que conspirava contra os chefes de Levi. Levi e Mateus, lembramos que é a mesma pessoa, em algumas ocasiões empregando a força e o terror para ganhar adeptos na sua causa. Os outros 10 estavam ali no meio, sofrendo o conflito de aceitar Mateus, gerando uma possível antipatia dos seus irmãos judeus e comendo com Simão, criando um possível atrito com as autoridades romanas. Ou seja, a situação não era nada fácil. Mas aí está Jesus, quem fez com que Mateus abrisse mão do seu trabalho e que Simão deixasse de conspirar contra os romanos. Porque, assim como lhe foi dito a Pedro, assim foi para todos. Segue-me. Abre mão da tua vida e abraça a minha. Vive a verdadeira vida, a vida que o Pai te oferece em mim. Esquecemos os detalhes históricos da vida de Jesus porque a sua presença nos cativa, nos eleva e nos faz ver com que ele, no meio, os detalhes da vida são irrelevantes. E assim deve ser nos nossos dias. Não é o presidente de turno ou as leis que vão determinar o destino da igreja. É o Deus soberano, o Altíssimo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é quem estabelece os tempos e as estações. A igreja, assim como na época de Jesus, não vive sob as expectativas de um governo bom ou ruim. Ela vive na expectativa da esperança do retorno de Jesus. Já pensou estar junto com Mateus, estar junto com Simão, estar ali como Pedro, que foi junto com João, empresários de barcos de pesca e ter que pagar impostos a Mateus ou serem seduzidos pela mensagem de Simão para conspirar contra o Império Romano? E eu quero entrar na sinagoga com a presença de Mateus ali no meio. Mateus não tinha como entrar na sinagoga. Ele era considerado um gentil, um cão, uma pessoa desprezível aos olhos da sociedade judaica. Jesus arrisca sua reputação aceitando Mateus. Nós não percebemos o quão duro foi para os discípulos ter Mateus ali do lado deles. O que poderia também, por outro lado, ter ganhado a simpatia dos discípulos, da comunidade, de ter o Simão. Simão era um empecilho para o Império Romano, para a vida do Império Romano. Jesus se arrisca ao aceitá-los. Jesus se arrisca ao chamá-los. Mas por quê? Porque antes de qualquer ideologia está o reino de Deus. Antes da vida das pessoas, dos conceitos que temos, está o reino de Deus. Antes de que nós possamos interpor as nossas ideias, está o reino de Deus. O que nós temos que ver é que na mesa do Senhor, todos, absolutamente todos, têm o seu lugar. Tem lugar aquele que pensa de uma maneira mais conservadora, como aquele que pensa de uma maneira mais liberal, sempre que os dois se submetam ao senhorio de Jesus e à palavra de Deus. Sempre que os dois reconhecem Jesus como o Senhor, como o dono da vida e que as suas vidas estejam não ancoradas nas suas ideologias, mas na palavra do Senhor, na mensagem do Evangelho. É verdade que quando nós pensamos assim, Jesus derruba todas as nossas ideias, todos os nossos conceitos, tudo aquilo que nós pensamos que é certo, para abraçarmos, nos rendermos, nos prostrarmos perante a sua face, perante o seu trono. Quando nos prostramos perante Deus, quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus, compreendemos
que Ele está acima de tudo que eu possa achar certo e errado, porque Ele é a fonte, Ele é o Senhor. E quando eu penso no senhorio de Cristo, eu posso olhar para as ideologias humanas, as filosofias, os pensamentos políticos e dizer: nada disso se compara a conhecer Deus, viver para Ele, pregar o Evangelho, encher o Brasil e o mundo da glória do Senhor. É isso que nós devemos fazer. É isso que aprendemos com os discípulos. Por quê? Porque nós vemos de Simão o Zelote somente no dia em que ele foi chamado. Lembramos que Mateus foi cobrador de imposto o dia da sua conversão, mas após disso, Mateus era Mateus e Simão era Simão. Isso que importa, porque perante Jesus, tudo aquilo que se transforma no que eu possa considerar o melhor, na verdade, como Paulo descobriu e como escreveu para os filipenses, isso é nada se comparado com o senhorio de Jesus. O que nós queremos ensinar às pessoas? Ideologias, conceitos humanos, filosofias? Eu te animo, meu irmão, para que nós possamos olhar acima disso e pregarmos o reino de Deus, pregarmos o Evangelho. Queremos mudar o Brasil? Nós temos a palavra profética mais segura que pode trazer transformação à nação. É o Evangelho, é o poder de Deus que transforma, que cura, que liberta. Preguemos o Evangelho. A esperança do Brasil não está nas urnas eletrônicas do dia da eleição em outubro, no primeiro, ou se houver um eventual segundo turno. A mudança do Brasil acontecerá quando todos nós prostrados, reconheçamos que Ele é o Senhor e vivamos de acordo com os padrões do reino. Isso que importa. Isso que nós vemos com os discípulos. Quando a igreja se estabelece em Jerusalém, eles não pregam outra coisa a não ser Cristo. Preguemos Cristo. Esse é o BLT deste dia. Que Deus te abençoe. Nos acompanhe nas plataformas de podcast, de iBook, Spotify e Deezer. Até então, este foi o BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Que Deus te abençoe.